Olá, tudo bem? Aqui é o canal John Brodsky. Quero rapidamente explicar este pseudônimo, o porquê dele. Quando comecei a escrever, eu não queria me apresentar com o meu próprio nome. O nome é Jonas, inclusive o meu trabalho biográfico eu me identifico como Jonas. No Instagram você digita escritor Jonas Pérez, você encontra o meu trabalho de biografia, que até vou fazer um outro vídeo detalhando mais esse trabalho. Como eu prometi, os vídeos seguintes eu vou tratar dos livros da minha autoria sob o pseudônimo John Brodsky. J-O-N é um resumo, é uma abreviação de Jonas. Eu resolvi colocar J-O-N, John Brodsky, porque eu tenho uma fascinação pela literatura russa. É uma das minhas principais, que eu mais leio: Dostoiévski, Tolstói, Chekhov, Gogol e muitos outros. Turgenev, Alexander Solzhenitsyn, aquele maravilhoso livro Arquipélago Gulag, enfim, etc. Aí vai, tá? Então sou fascinado pela literatura russa, por isso Brodsky, para fazer essa homenagem, né? Então eu prometi, eu vou falar desse livro, O Salto para a Fé. Vou tentar, de uma forma clara, objetiva, sucinta, explicar um pouco o processo da criação desse livro, que inevitavelmente será necessário um depoimento da minha conversão, um depoimento testemunhal. Ou seja, como houve o meu encontro com a fé, o salto para a fé. Tomara que esse vídeo não fique tão extenso para não cansá-los, mas eu espero que você assista até o final, porque não é para minha glorificação, para minha exaltação. Isso aqui é para evidenciar o poder de Deus na vida de um ser humano, de qualquer ser humano, falho, frágil, insuficiente e pecador. Esta é a condição de qualquer ser humano, como está na Bíblia. Não há nenhum justo sequer. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém que entenda. Todos já estão debaixo de uma condição humana enderrocada. Somos náufragos à deriva. Esta condição nos humilha e temos de ter o discernimento desta nossa realidade existencial. Por isso que em 2015 houve este salto para a fé, esta minha conversão. Em 2016 comecei a escrever esse livro. Veja, até então eu era um ateu, como eu disse num vídeo anterior, na minha apresentação, militante mesmo. Eu tinha como missão, como propósito de vida, libertar mentes, porque eu acreditava que as pessoas eram escravizadas, acorrentadas, eram alienadas intelectualmente por religiões. Acreditava muito mesmo naquilo que Karl Marx falava, que a religião é o ópio do povo. Então, eu assumi como objetivo de vida pessoal, dentro das minhas possibilidades, atuando em movimentos, inclusive em 2009, 2008, existia um grande movimento ateu na internet, no YouTube. Eu não atuei como youtuber, mas como escritor, coordenando muitos movimentos em muitos locais, que eu não vou dar detalhes aqui nem explicar, porque o vídeo vai demorar. Mas, como eu disse, eu tinha um propósito de libertar mentes, de salvar as almas perdidas da religião, que iludem, que enganam, que manipulam. E tem um fundo, tem um aspecto realista, claro, porque sabemos que muitos líderes religiosos, muitos falsos profetas, muitas igrejas charlatanas utilizam-se dessa carência humana, desta necessidade de uma esperança, de corresponder às suas vontades, seus desejos, manipulando, utilizando-se da fé. Então, de alguma forma, eu militava contra esse pensamento, mas o principal objetivo era desalienar por completo para que a pessoa, de fato, se abstesse de qualquer crença. Então, assim, não vou dar muitos detalhes também. Quais eram os meandros que eu utilizava, quais os argumentos, isso aí é muito extenso, intenso e profundo e demanda tempo. Eu quero apenas aqui tentar
explicar o processo deste livro, como aconteceu esse salto. Como eu disse num vídeo anterior, não é uma decisão intelectual, não foi por pensamentos, raciocínios. Eu era um tipo de ateu filosófico, eu era mergulhado em pensamento, não era um ateu científico, né, que utilizava a física quântica, o evolucionismo, a biologia. Não era, embora eu lia muitos livros sobre isso, embora eu era seguidor de Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris, o Christopher Hitchens, que inclusive faleceu em 2010, eu acho. Então eu li a obra desses militantes ateus famosos mundialmente. Mas eu me centrava muito em Nietzsche, Schopenhauer, Karl Marx, David Hume, John Locke, filósofos do século XV, XVI, daquele período da Renascença, principalmente também na Revolução Francesa, que é o Iluminismo, né, que é a razão. Então dali, na verdade, modernizou-se o conceito do ateísmo, tipo, por exemplo, como Rousseau, Voltaire, muitos são precursores modernos do ateísmo. Mas vamos lá. Este salto, todo esse processo, toda essa caminhada de militância, quando eu falo militância, isso não acontecia apenas dentro de um movimento. Na minha vida, no dia a dia, quando eu conversava com qualquer pessoa, se eu vi uma oportunidade de desalienar, eu usava muito essa palavra, de conseguir libertar aquela mente presa pela religião, fazê-la enxergar a supremacia da razão, eu já me dava por satisfeito. Eu já me sentia completo naquela determinada situação. Poxa, eu consegui, pelo menos eu coloquei uma dúvida, umas farpinhas ali em que a pessoa vai questionar. Então é isso, eu tinha a minha própria vida no dia a dia como um propósito. Eu tinha o meu trabalho, enfim, uma vida normal, mas quando nas minhas conversas, nos meus diálogos, nos grupos que eu participava, eu vendo as pessoas que eu conheci, minha família, etc., eu vendo a possibilidade de pregar o ateísmo para desalienar a mente da pessoa para uma liberdade racional, eu faria isso. Eu fazia isso com muito prazer. Porque eu acreditava, o ateísmo é uma espécie de crença inversa, no Deus razão. Eu acreditava que a racionalidade era uma espécie de deusa em que devemos nos submeter a ela. O transcendente, aquilo que não se explica, aquilo que não tem uma coerência, ou um pensamento, digamos assim, filosófico, é fantasia, é mentira, né? Então, assim, para sintetizar, este livro, O Salto para a Fé, como ocorreu a minha transformação? Primeiro, antes de chegar no livro, foi num momento solitário. Como eu disse, não foi conversando com o pastor, na verdade não frequentava nenhuma igreja, não foi ouvindo um vídeo, não foi uma visita que aconteceu comigo em que nesta conversa alguém me convenceu. Pelo contrário, eu participava de vários debates. Foi sozinho no meu escritório, pensando, refletindo, e de repente eu abri a Bíblia, porque gostava muito de consultar a Bíblia para refutar, para criar argumentos, para explicar as contrariedades, para refutar. Eu abri aqui, exatamente, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Poxa, quando eu li essa passagem, li de uma forma diferente, aquilo me tocou. Não foi uma leitura comum, instrumentalizada para uma determinada finalidade, não. Aquilo eu senti um tocar na minha alma, como se escamas caíssem dos meus olhos. Parei, li novamente e comecei a ler o texto inteiro, o capítulo inteiro. Só para enfatizar aqui, ó, quem não tem o Espírito... Eu li o 1 Coríntios, 2 Coríntios, comecei a ler a Bíblia. Não parei. Neste dia, à noite, no meu escritório. Então vamos lá. Quero ressaltar especificamente essa passagem. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm. Isso me chamou muita atenção. Que vêm do Espírito de Deus. Pois eles são loucura. Que realmente é. Você
lê a Bíblia de uma forma racional, pela lógica humana, você vai encontrar, principalmente no Antigo Testamento, coisas absurdas. E também no Novo Testamento. Como assim? Jesus Cristo era o próprio Deus, morreu, ressuscitou pelos meus pecados, porque eu estava condenado. Mas condenado de quê? Qual foi o crime que eu cometi? Por que ele morreu por mim? Eu não pedi que isso aconteça. Como assim um Deus, criador do universo, das galáxias, de tudo que há, sendo que eu me mato para poder ter um entendimento básico de uma cosmogonia, de como tudo isso surgiu? Para mim, existe o Big Bang, ou então outras explicações. Aristóteles se debruçou de forma intensa para poder explicar os gregos, o motor inicial cósmico que deu origem a todo um processo, sabe, de organização, a busca pela eudaimonia, por esse equilíbrio. Existe toda uma cultura grega, filosófica, desde Aristóteles, Platão, Sócrates e os demais, desde os pré-socráticos também, Heráclito, Anaximandro e os epicuros, os estoicos, procurando o entendimento do surgimento da vida, da existência, se debruçando em raciocínios e em pensamentos e tudo mais, buscando hermenêuticas, epistemologias sofisticadas para uma explicação lógica, para a Bíblia me dizer que a verdade é uma pessoa, Deus é uma pessoa, o Criador de toda a existência é uma pessoa, ou seja, se materializou em carne e osso, esteve aqui entre nós, morreu, ressuscitou para nos dar uma vida eterna e que temos que nascer de novo, porque eu já sou nascido da carne, eu já nasci no ventre da minha mãe, mas ele diz que eu tenho que nascer de novo para poder herdar o reino dos céus, para ser não filho da carne, mas filho do Espírito. E isso vai dando um nó na cabeça, isso vai te deixando louco, você não consegue entender. Exatamente porque é loucura se você tentar entender isso racionalmente, que eu acabei de explicar. Isso eu fiz um resumo aqui bem para poder você entender como a tentativa de entender o conhecimento de Deus, os propósitos de Deus pela capacidade humana é uma luta vã. Você não vai entender. Tanto que, enfatizo, são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, ou seja, aquele que nasceu de novo, consegue entender, como Cristo falou para Nicodemos. Um judeu intelectual que queria entender o propósito de Cristo aqui na Terra. Então, veja, quando eu comecei a ler isso, o Espírito de Deus, acho não tenho certeza, começou a me dar um discernimento, porque eu comecei a perceber a minha real condição humana. Eu comecei a perceber pelos olhos espirituais todo este propósito que eu não enxergava. E durante o processo de leitura, me apeguei nesse outro livro aqui de Santo Agostinho. E por acaso eu peguei esse livro, que eu já conhecia, Agostinho eu admirava, era um filósofo, Agostinho de Hipona, do século V, viveu, inclusive na queda de Roma, ele estava lá presente, escreveu Cidade de Deus, volume 1, volume 2, enfim, vários livros, Livre-Arbítrio, inclusive este é uma autobiografia. E eu abri, olha só como que, por isso que eu falo que é uma atuação do Espírito Santo, é um acontecimento espiritual. Não é nada racional. Eu não planejei todo esse processo aqui para poder entender Deus. Abri a conversão de Agostinho. Veja que Agostinho era um filósofo erudito, professor de retórica e ministrava em muitas universidades. Digamos que ele não seria um ateu aos moldes do que entendemos hoje, mas existia um ateísmo nele, porque ele era muito focado na filosofia. Ele tinha uma cosmovisão muito imanente. O transcendente ele não buscava muito por isso. Então veja só, e isso deixava ele atormentado.
isso perturbava Agostinho. Se você ler a obra dele, Confissões, você vai entender de uma maneira mais detalhada. Eu quero ler uma parte aqui para você, ó, que ele diz assim, ele estava num determinado local, ali, escutando muitas conversas, e depois ele se retirou porque ele já estava com a alma perturbada. Ele diz assim, retirei-me, não sei como, para debaixo de uma figueira e larguei as rédeas ao choro. Ou seja, começou a chorar, entende? Veja, a conversão não é uma decisão intelectual, é um acontecimento espiritual. Afeta a pessoa abruptamente, de repente, então a pessoa é tomada por aquela situação. Então ele fala, rios de lágrimas começaram a cair dos meus olhos, ele dizendo aqui. Aí ele começou a fazer muitas perguntas, como se fosse um desabafo. Eu fiz a mesma coisa. Até me emociono. Saltava gritos, lamentando, por quê? Até quando? Ele está dizendo aqui no livro, até quando? Por quê? Aí ele começava a elencar inúmeros questionamentos neste desabafo, que é uma oração que ele estava fazendo sem perceber naquele momento. E aí ele falava, assim falava e chorava, oprimido pela uma amarga dor no coração. Aí de repente ele escuta uma voz do lado dele que diz, nas crianças brincando, que fala, toma e lê, toma e lê, toma e lê. Ele tem um discernimento, uma sensibilidade de entender, que eu acredito que foi o Espírito Santo que iluminou a mente dele, e foi o quê? Pegou a Bíblia e foi ler ali. Ele leu Romanos 13, 13. E leu, e a partir daquela leitura, olha só, agarrei-o, abriu e li em silêncio o primeiro capítulo em que pus os olhos. Ele abriu assim, de uma maneira, sabe, impensada. Onde ele abriu, bateu os olhos ali, ele leu. A partir deste momento que houve o processo de transformação. O salto para a fé ocorreu ali naquele momento com Agostinho. E quando eu li esse testemunho de Agostinho, impressionantemente parecido com o que aconteceu comigo naquele escritório acho que foi em dezembro, novembro de 2015. Transformou a minha vida completamente. Inexplicavelmente comecei a ler a Bíblia sem entender, estava desejando por um entendimento, mas importante citar, todo esse processo eu não consegui entender de uma maneira racional, mas algo me impulsionava para um entendimento, para um discernimento. É isto que eu tento explicar neste livro, além deste aspecto, outros que eu trato aqui em relação à tentativa humana de se apoiar em capacidade, em forças terrenas, em conhecimentos humanos, para ter um entendimento, para alcançar felicidade, para ter esperança, para a resposta de muitas questões. Somente o poder de Deus, a transformação pela fé, que resgata o ser humano da sua condição de falho, de insuficiente, para um dependente, para um filho de Deus. E quando isso acontece, a nossa condição é de humildade, é de reverência, é aceitar que este Deus, que aos olhos do mundo é loucura, seja Senhor da nossa vida. Então, este livro, Salto para a Fé, retrata todo esse processo. Eu tentei, gente, sintetizar aqui em pouco tempo, mas já está dando aqui quase 20 minutos, mas espero que esse pequeno testemunho possa fazer você refletir, possa alcançar vidas, que não é para o meu orgulho, para a minha vaidade, isso só mostra o quanto eu era orgulhoso, vaidoso, egocêntrico, arrogante, mas Deus, não por nenhum mérito meu, mas pela sua infinita misericórdia, pela oração da minha irmã, do meu cunhado, de muitas pessoas que nem sequer conheço, que oraram por mim por todo esse período meu em que eu vivia militando no ateísmo, Deus
É claro que deixa claro que escuta as orações de um justo e a oração de um justo tem poder. Então, foi a misericórdia, foi a graça de Deus que me alcançou. Espero que alcance você também, tá bom? Até mais.